As ruas de Évora eram um labirinto familiar, mas a cada passo, sentia-me mais distante. O sol da tarde aquecia a calçada de pedras antigas, e eu caminhava sem destino. A rotina havia se tornado uma sombra pesada, um fardo que carregava sem questionar. As conversas em casa eram monótonas, e o meu marido parecia mais interessado na televisão do que em mim. O toque dele já não provocava mais nada, era como se eu fosse parte da mobília. Ao passar por um café local, o aroma forte do café fresco me atraiu. Entrei, buscando um momento de conforto entre as xícaras fumegantes e as risadas suaves dos clientes. Enquanto saboreava um pastel de nata, avistei uma amiga antiga. O sorriso dela trouxe à tona memórias esquecidas de tempos mais vibrantes. Ela se aproximou, os olhos brilhando com curiosidade. Conversamos sobre a vida, sobre os filhos que cresceram e as mudanças que ocorreram ao longo dos anos. Quando mencionei a distância que sentia no meu casamento, ela sugeriu algo inesperado: por que não emprestar o seu marido? Às vezes, uma mudança de perspectiva pode reacender a conexão. As palavras dela ecoaram na minha mente como um desafio. A ideia parecia absurda à primeira vista, mas algo dentro de mim se acendeu. Era como se eu estivesse finalmente sendo vista. Ao voltar para casa, percebi que o meu comportamento havia mudado. Comecei a me arrumar melhor e a sorrir mais ao conversar com ele. Para minha surpresa, notei uma mudança na atitude dele também. Ele começou a prestar atenção nas pequenas coisas, perguntava sobre o meu dia e até elogiou meu vestido novo. Ainda assim, a sugestão da amiga pairava em minha mente como uma nuvem carregada. O que aconteceria se eu realmente seguisse esse conselho? A ideia de emprestar o meu marido parecia uma linha tênue entre liberdade e traição. Eu não sabia ao certo se estava pronta para isso. Certa noite, enquanto caminhávamos pelas ruas iluminadas da cidade durante uma festa popular, ele segurou minha mão com firmeza, como se quisesse me lembrar de que ainda estávamos juntos. As músicas tradicionais ressoavam ao nosso redor e as luzes coloridas refletiam em seus olhos. Mas mesmo nesse momento festivo, eu me sentia dividida entre a segurança do conhecido e a emoção do desconhecido. A dúvida crescia dentro de mim como uma sombra inquietante. Deveria abrir mão da estabilidade por algo incerto? A ideia do empréstimo ainda girava na minha cabeça enquanto observava os casais dançando ao nosso redor. E assim fiquei ali parada, entre o desejo de mudar minha vida e o medo das consequências disso tudo. O coração acelerado pulsava em sintonia com as batidas da música festiva enquanto ponderava sobre o próximo passo que poderia mudar tudo para sempre. O café estava cheio, o aroma do café fresco permeava o ar, misturando-se com as conversas animadas. Sentei-me em uma mesa no canto, nervosa e ansiosa. A ideia de encontrar alguém fora do meu casamento parecia ao mesmo tempo aterradora e excitante. O coração batia forte enquanto esperava. Ele chegou com um sorriso que iluminou o ambiente. O olhar dele tinha uma intensidade que me fez sentir viva. Conversamos sobre trivialidades, mas havia uma tensão palpável entre nós. A cada risada compartilhada, eu me sentia mais leve, como se estivesse flutuando acima da realidade monótona que me cercava. A conversa fluiu, e logo estávamos trocando olhares significativos. Um momento de silêncio nos envolveu, e sem pensar duas vezes, nós nos beijamos. Foi um instante que desafiou todos os meus medos e incertezas. A sensação de seus lábios nos meus trouxe uma onda de emoções que eu não experimentava há anos. O mundo ao nosso redor desapareceu. Mas a alegria foi rapidamente ofuscada pela culpa que começou a se instalar em meu peito. O beijo havia sido impulsivo, e a realidade de minha vida conjugal pesava sobre mim como uma nuvem escura. O que eu estava fazendo? Estaria traindo não apenas meu marido, mas também a mim mesma? Enquanto tentava processar tudo isso, um conhecido do meu marido entrou no café. Meu coração parou por um momento quando percebi seu olhar curioso em nossa direção. Ele não parecia ter notado nada,
mas a tensão imediatamente se instalou entre nós. Olhei para o homem à minha frente e vi sua expressão mudar para preocupação. Precisamos sair daqui, ele sussurrou, puxando-me levemente pela mão. A adrenalina corria em minhas veias enquanto nos levantávamos rapidamente da mesa e saíamos pela porta dos fundos do café. Do lado de fora, respirei fundo, tentando recuperar a compostura. As ruas de Évora estavam tranquilas àquela hora da tarde. As pedras antigas sob meus pés pareciam mais pesadas do que nunca enquanto caminhávamos em silêncio. Você está bem? Ele perguntou com um tom suave, mas havia uma preocupação em seu olhar que me fez hesitar. Sim, respondi rapidamente, embora soubesse que não estava sendo completamente honesta. A confusão dentro de mim era imensa, eu queria explorar essa nova conexão, mas a sombra da traição me seguia como um fantasma. Decidimos caminhar até as ruínas romanas nas proximidades, um lugar onde poderíamos nos afastar dos olhares curiosos da cidade. Era um cenário perfeito para refletir sobre tudo o que estava acontecendo dentro de mim. As ruínas eram silenciosas e imponentes, ecoando histórias de tempos antigos. Enquanto caminhávamos entre as colunas desgastadas pelo tempo, ele parou e olhou profundamente nos meus olhos. Eu não quero ser apenas um segredo, disse ele com sinceridade. As palavras dele ressoaram dentro de mim como um eco distante das minhas próprias inseguranças. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, continuar nesse caminho desconhecido ou voltar à segurança do meu lar. A dúvida crescia novamente enquanto ponderava sobre o futuro diante de mim, as consequências dessa escolha estavam prestes a se revelar de maneiras que eu nunca poderia imaginar. A brisa suave das ruínas romanas acariciava meu rosto enquanto caminhávamos lado a lado. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, criando um cenário que parecia saído de um sonho. Mas, dentro de mim, a realidade pulsava com uma intensidade que eu não conseguia ignorar. Nossos olhares se cruzaram e, num instante, a tensão entre nós se tornou palpável. Nossos lábios se encontraram, e o mundo à nossa volta desapareceu. Aquele beijo não era apenas uma troca de afeto, era uma afirmação do que eu havia deixado para trás. A culpa me acompanhava como uma sombra constante, mas a sensação de estar viva era avassaladora. Eu me permitia esquecer por um momento as obrigações e os medos que me cercavam. Entretanto, ao me afastar dele, o peso da realidade voltou a me assolar. Caminhando pelas pedras antigas, pensamentos conflitantes invadiam minha mente. O que eu realmente queria? A segurança do meu casamento ou a emoção desse novo amor? Cada passo que eu dava parecia ecoar em um abismo de incertezas. As risadas distantes de um grupo de jovens que celebravam a vida naquela tarde contrastavam com minha introspecção. Decidimos nos sentar em um dos bancos próximos às ruínas. Ele falou sobre suas aspirações, suas esperanças para o futuro. Eu escutava atentamente, mas minha mente vagava para as consequências daquilo tudo. Um relacionamento secreto trazia consigo não apenas alegria, mas também riscos imensos. O medo da traição começava a corroer minha confiança. Você está pensando demais, ele disse com um sorriso suave. Vamos aproveitar este momento. Mas como poderia simplesmente relaxar? A vida nunca foi tão simples para mim. Enquanto conversávamos sobre trivialidades, percebi que o tempo estava passando rapidamente. A luz do dia estava diminuindo e as sombras começaram a se alongar ao nosso redor. Um arrepio percorreu minha espinha ao pensar no meu marido em casa, ignorando o que estava acontecendo comigo. A ideia de voltar à rotina me aterrorizava, cada minuto longe dele parecia uma eternidade perdida em promessas não cumpridas. Mas ao mesmo tempo, não queria abrir mão dessa nova conexão que reacendia algo dentro de mim há muito adormecido. Podemos nos encontrar novamente amanhã? Ele perguntou com esperança nos olhos. O desejo de dizer sim era forte, no entanto, uma voz interior sussurrava advertências sobre os riscos envolvidos. Preciso pensar, respondi hesitante. Nesse momento, algo inesperado aconteceu.
um grupo de turistas passou por nós e um deles parou para tirar fotos das ruínas. Ao olhar mais de perto, percebi que ele era conhecido do meu marido, alguém que poderia facilmente reconhecer-me ali naquele cenário tão íntimo. Meu coração disparou enquanto tentava manter a compostura. A possibilidade de ser descoberta me fez sentir como se estivesse prestes a desmoronar sob o peso da culpa e da vergonha. Aquele encontro casual fez com que todas as minhas preocupações voltassem à tona com força renovada. As risadas dos jovens agora pareciam zombarias à minha volta enquanto eu ponderava sobre as escolhas feitas até aquele momento. Era hora de decidir: continuar nessa nova jornada ou voltar ao abrigo familiar onde tudo parecia seguro mas entediante. O futuro se apresentava diante de mim como um labirinto sem saída clara, e eu estava prestes a escolher um caminho que poderia mudar tudo para sempre. A noite que passamos juntos foi como um sonho fugaz, uma bolha de felicidade em meio ao caos da minha vida. O bar estava iluminado por luzes suaves, e a música ao fundo parecia dançar com nossas emoções. Eu me sentia viva, como se tivesse redescoberto partes de mim que estavam adormecidas. Mas, à medida que a noite avançava, uma sombra de dúvida começou a se instalar. O meu coração pulsava com a intensidade do momento, mas a realidade não tardou a me chamar de volta. Após o jantar, enquanto caminhávamos pelas ruas de Évora, as pedras antigas sob meus pés pareciam sussurrar verdades que eu tentava ignorar. A liberdade que eu sentia era intoxicante, mas o peso da traição começava a se tornar insuportável. As risadas e conversas dos outros casais ao nosso redor apenas acentuavam minha sensação de culpa. Era como se cada sorriso fosse um lembrete do que eu estava fazendo, ou melhor, do que estava deixando de fazer em casa. A imagem do meu marido me aguardando em casa, preocupado com meu atraso, não saía da minha mente. Você realmente está disposta a deixar tudo isso para trás? Ele havia perguntado antes de eu sair. Naquele momento, havia respondido com um sorriso vago, mas agora suas palavras ecoavam em minha cabeça. A conexão entre nós era inegável. Ele me fazia sentir desejada e especial, algo que há muito tempo não experimentava. Mas cada toque e cada olhar também traziam um gosto amargo de traição à tona. O dilema entre o desejo e a responsabilidade me consumia. Quando finalmente cheguei em casa naquela madrugada silenciosa, o telefone tocou. O som cortou o silêncio como uma faca afiada. Meu coração disparou ao ver o nome na tela, era meu marido. Hesitei antes de atender, sabendo que ele provavelmente estava preocupado. Onde você estava? A voz dele estava carregada de ansiedade e um toque de frustração. Só fui dar uma volta, respondi com cautela, tentando esconder as emoções conflitantes que fervilhavam dentro de mim. Eu senti sua falta, ele disse simplesmente. Naquele instante, percebi o quanto ele ainda se importava comigo, mesmo após todos esses anos juntos. A conversa fluiu entre nós como um rio tranquilo, mas eu sabia que por trás daquela tranquilidade havia uma tempestade prestes a eclodir. Cada palavra trocada parecia carregar um peso adicional agora que eu sabia o que havia feito naquela noite. Desliguei o telefone com um nó na garganta e olhei pela janela para as ruas vazias da cidade. O luar iluminava as pedras antigas como se quisesse iluminar os segredos escondidos dentro de mim. O medo começou a tomar conta, eu não poderia continuar vivendo essa mentira por muito mais tempo. Enquanto me preparava para dormir, uma mensagem chegou ao meu celular, era do amante. Sinto sua falta, dizia ele. Uma onda de emoções contraditórias tomou conta de mim novamente, parte de mim queria responder com entusiasmo, enquanto outra parte gritava por liberdade das correntes invisíveis da culpa. Eu estava presa entre dois mundos, o conforto do lar e a adrenalina do novo amor. E nesse momento crucial da minha vida, percebi que qualquer escolha poderia desencadear consequências irreversíveis, tanto para mim quanto para aqueles ao meu redor. O peso das minhas decisões começava a se tornar insuportável quando ouvi batidas na porta. As batidas na porta ecoavam na minha mente, como um aviso do que estava por vir. Com o coração acelerado, hesitei antes de abrir.
A imagem do meu marido à espera do outro lado da porta era uma mistura de amor e confusão. Ele segurava um pequeno embrulho nas mãos, um presente que parecia tão fora de contexto naquele momento. Surpresa, disse ele, um sorriso esperançoso no rosto. O gesto era carinhoso, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. O contraste entre a alegria dele e a culpa que me consumia era quase insuportável. Obrigada, murmurei, aceitando o presente sem realmente saber o que dizer. O embrulho era leve, mas pesava como uma âncora em meu peito. Enquanto ele começava a descrever o que havia escolhido com tanto carinho, minha mente vagava para o outro lado da cidade, onde a intensidade das minhas novas emoções me aguardava. A conversa fluiu, mas eu mal conseguia absorver suas palavras. A imagem do amante se interpunha entre nós, lembrando-me da paixão que havia despertado em mim. Cada risada dele parecia um lembrete cruel de como eu estava dividida. Você está bem? Parece distante, ele perguntou, sua voz tingida de preocupação. Aquela pergunta me atingiu como um golpe. Eu estava distante, não fisicamente, mas emocionalmente. A conexão que uma vez tivemos parecia ter se desvanecido diante da nova realidade que eu criará. Só cansada, respondi rapidamente, sem querer aprofundar a conversa. A verdade era que a culpa começava a corroer meu bem-estar mental. A adrenalina dos encontros secretos agora se misturava com o peso das minhas escolhas. Após alguns minutos de conversa superficial, ele se despediu para ir à cozinha preparar algo para nós dois. Aproveitei aquele momento sozinha para refletir sobre tudo o que havia acontecido nos últimos dias. As memórias dos momentos passados com o amante invadiram minha mente, cada toque e cada olhar trocado. O telefone tocou inesperadamente na sala ao lado. Era ele novamente, pedindo para nos encontrarmos mais tarde. Eu preciso falar com você, disse sua voz ansiosa do outro lado da linha. Um frio percorreu minha espinha ao perceber que algo estava mudando entre nós. Quando desliguei o telefone, meu marido retornou à sala com um prato cheio de comida caseira, algo simples e reconfortante. Ele parecia feliz em me ver ali, mas eu não conseguia retribuir aquele sorriso genuíno. Vamos jantar juntos? Ele sugeriu com entusiasmo. Claro, respondi sem convicção, enquanto meu coração se debatia entre dois mundos opostos. A refeição foi marcada por silêncios constrangedores e olhares furtivos. Enquanto ele falava sobre seu dia no trabalho e os planos para o fim de semana, eu lutava contra os pensamentos perturbadores sobre o amante e as consequências iminentes das minhas decisões. Quando terminei de comer, pedi licença para ir ao banheiro e aproveitei a oportunidade para respirar fundo e recuperar a compostura. Mas foi nesse instante que recebi uma mensagem dele: precisamos conversar sobre nós. O conteúdo da mensagem disparou alarmes dentro de mim, e as dúvidas começaram a tomar conta novamente. Retornei à sala com um sorriso forçado no rosto, sentindo-me dividida entre o amor familiar e a emoção avassaladora do novo amor clandestino. Um desentendimento surgiria inevitavelmente, não apenas entre mim e meu amante, mas também entre mim e quem mais importava na minha vida. E assim segui naquele ciclo vicioso, uma mulher presa entre duas realidades opostas, incapaz de decidir qual caminho seguir enquanto as consequências das minhas escolhas ameaçavam desmoronar tudo ao meu redor. A festa popular de Évora estava em pleno andamento, com as luzes coloridas piscando e a música tradicional ecoando pelas ruas. O cheiro do pão fresco e das sardinhas grelhadas preenchia o ar, enquanto as pessoas dançavam e riam. Eu me sentia deslocada, como se estivesse observando uma cena de longe. A alegria ao meu redor contrastava com o turbilhão de emoções que me consumia. Enquanto caminhava, vi uma ex-colega de trabalho. Ela estava cercada por amigos, mas seus olhos se fixaram em mim. O reconhecimento foi imediato e, antes que eu pudesse escapar, ela veio em minha direção. O sorriso dela era amplo, mas havia um brilho curioso em seu olhar. Quanto tempo! Como você tem estado? Sua voz era animada, mas havia um tom subjacente que me fez hesitar.
Ah, você sabe, a vida continua, respondi, tentando desviar o foco da conversa. Você ainda está com aquele homem? O seu marido? A pergunta dela cortou o ar entre nós como uma faca. Eu não esperava isso. A pressão social começou a se acumular em meu peito. Antes que eu pudesse responder, ela continuou: ouvi rumores sobre você, algo sobre um empréstimo. Seu sorriso agora parecia mais um desafio do que uma saudação amigável. Senti meu rosto esquentar. Rumores são apenas rumores, tentei desviar com uma risada nervosa. Mas são verdadeiros? A insistência dela era palpável. O olhar dela não deixava espaço para evasivas. A conversa foi interrompida quando meu amante apareceu atrás de mim. Ele parecia à vontade no meio da multidão, mas o olhar dele encontrou o meu e a tensão aumentou instantaneamente. Era como se ele soubesse que eu estava à beira de um precipício emocional. Oi? Você está linda. Ele disse com um sorriso genuíno, mas a preocupação nos olhos dele não passou despercebida por mim. Aquela simples saudação fez meu coração acelerar, mas também trouxe à tona a culpa que eu tentava enterrar. A ex-colega observou a troca entre nós dois com interesse crescente. Então é verdade, murmurou para si mesma, mas eu escutei claramente. Sentindo-me exposta, olhei para meu amante e disse: vamos dançar? A música animada parecia me chamar para longe daquela conversa desconfortável. Enquanto dançávamos, ele se inclinou para sussurrar: eu preciso te falar sobre algo sério. O tom dele era grave e isso me deixou inquieta. Agora? Aqui? Perguntei, tentando manter o tom leve enquanto meu coração disparava novamente. Sim, ele insistiu. Estou apaixonado por você. O mundo ao nosso redor parecia parar por um momento. As vozes dos festeiros tornaram-se um eco distante enquanto essas palavras ressoavam na minha mente. Eu deveria sentir alegria ou alívio. Mas em vez disso, uma onda de pânico tomou conta de mim. Como poderia lidar com isso? O olhar dele esperava uma resposta e eu sabia que não poderia mais adiar a decisão que precisava tomar entre dois mundos opostos, a segurança do casamento ou a emoção avassaladora do novo amor. Sem saber como reagir ou o que dizer, fui tomada pela incerteza do futuro que me aguardava. Um peso enorme se instalou no meu peito quando percebi que essa escolha definiria não apenas o presente, mas também todo o meu futuro. E ali estava eu, no meio da festa vibrante de Évora, presa entre dois amores e duas vidas distintas, sem saber qual delas realmente desejava seguir adiante. A música alta e as luzes brilhantes da festa pareciam distantes enquanto eu tentava organizar meus pensamentos. Entre sorrisos e conversas, a sensação de estar dividida se tornava cada vez mais opressora. O olhar do amante me seguia, cheio de expectativa, mas o peso da culpa me impedia de aproveitar aquele momento. Quando ele se aproximou, uma onda de emoções contraditórias me invadiu. Você está bem? Perguntou ele, sua voz suave e quase perdida no barulho ao nosso redor. A verdade era que eu não estava. A tensão entre nós parecia palpável, mas a realidade da minha vida me puxava de volta como um imã. Só estou pensando, respondi, tentando disfarçar a confusão que sentia. Ele sorriu, mas havia um brilho de preocupação em seus olhos. O que eu realmente queria? A segurança do meu casamento ou a emoção desse novo amor? Enquanto a festa continuava ao meu redor, uma parte de mim desejava gritar para que todos soubessem do meu dilema. Mas outra parte queria permanecer invisível, afastada dos olhares julgadores. O medo de ser descoberta me consumia. E se meu marido soubesse? E se eu estivesse prestes a perder tudo? Decidi sair um pouco para respirar ar fresco. As ruas de Évora estavam iluminadas por lanternas coloridas, refletindo a alegria da festa. Caminhei sem rumo, imersa em pensamentos sobre as escolhas que fiz e o caminho que ainda estava por vir. A ligação com o amante parecia tão intensa e verdadeira,
mas havia um custo emocional que eu não podia ignorar. Ele havia se tornado alguém especial para mim em pouco tempo, mas isso significava sacrificar o que construía ao longo dos anos? Enquanto caminhava pelas ruas calmas após o frenesi da festa, fui surpreendida por uma lembrança nostálgica das noites passadas com meu marido, risos compartilhados e momentos simples que agora pareciam tão distantes. Uma brisa leve acariciou meu rosto e trouxe à tona o desejo por algo mais profundo. Decidi voltar para a festa e encarar a situação de frente. Ao entrar novamente no bar, vi o amante conversando com um amigo dele, ambos rindo despreocupadamente. Um impulso forte me fez querer correr até ele e confessar tudo o que sentia, mas hesitei. O olhar dele encontrou o meu e um silêncio pairou entre nós como uma promessa não dita. Então percebi, não poderia continuar assim por muito mais tempo sem tomar uma decisão clara. Precisamos conversar, disse eu finalmente, aproximando-me dele com determinação. Ele assentiu lentamente, sua expressão mudando para uma seriedade inquietante. E então, antes que eu pudesse processar completamente minha decisão ou as possíveis consequências dela, vi meu marido entrando no bar com um grupo de amigos. Meu coração disparou ao perceber que ele tinha acabado de me ver. Os olhares se cruzaram e naquele instante tudo ficou claro. Minha vida estava prestes a mudar para sempre. A escolha entre dois mundos se tornaria inevitável e as consequências dessa escolha poderiam ser devastadoras. O peso da incerteza voltou com força total enquanto aguardava o desenrolar daquela noite fatídica, sabendo que nada seria como antes após aquele momento decisivo. A noite estava envolta em um silêncio pesado, e a luz suave do abajur lançava sombras dançantes nas paredes. A presença do meu marido, sentado à mesa, parecia mais uma lembrança do que uma realidade. O presente que ele me entregará não era apenas um objeto, era um lembrete da vida que eu havia deixado para trás. Ele me olhava com expectativa, como se esperasse algo de mim que eu não sabia como dar. Aonde você esteve? Perguntou ele, a voz carregada de preocupação. A pergunta soava simples, mas por trás dela havia um abismo de sentimentos não ditos. Eu hesitei, as palavras se acumulando na garganta. A verdade parecia tão distante, tão difícil de articular. Estava apenas, saindo, respondi finalmente, tentando soar casual. Ele assentiu, mas seus olhos denunciavam a dúvida. Um desconforto crescia entre nós, como uma parede invisível que se erguia a cada segundo que passava. Naquela noite, enquanto tentava me concentrar em nosso jantar, minha mente vagava para longe. O amante e suas promessas ecoavam em meus pensamentos. O beijo que compartilhamos ainda ardia nos meus lábios. Nós nos beijamos em um momento fugaz de pura paixão e liberdade. Mas agora, ao olhar para o homem à minha frente, sentia o peso das escolhas que fizera. A festa popular estava se aproximando e com ela a oportunidade de escapar da realidade por algumas horas. As cores vibrantes e os sons alegres prometiam distração e talvez até uma nova perspectiva sobre tudo o que estava acontecendo. Mas o medo de ser descoberta tornava cada pensamento angustiante. Você está bem? Ele perguntou novamente, quebrando meu devaneio. A preocupação em sua voz era palpável. Eu queria responder com sinceridade, queria contar sobre as emoções conflitantes que me consumiam por dentro. Mas as palavras pareciam perigosas demais para serem pronunciadas. O dia seguinte trouxe consigo o peso da incerteza e da culpa. Enquanto caminhava pelas ruas de Évora, cada esquina parecia repleta de memórias, algumas doces, outras amargas. As ruínas romanas eram testemunhas silenciosas do meu dilema interior, ali eu refletia sobre o passado e o futuro incerto. Decidi ir ao café onde costumávamos nos encontrar. O aroma do café fresco misturado ao som suave das conversas alheias criava uma atmosfera reconfortante, mas ao mesmo tempo sufocante. A presença do amante ainda pairava no ar como uma sombra indesejada. Ao entrar no café, avistei um conhecido do meu marido sentado sozinho em uma mesa no canto. O coração disparou, a possibilidade de ser vista por ele era aterradora.
Tentei agir normalmente enquanto tomava meu lugar no balcão, mas a tensão era palpável. A conversa com o amante havia tornado tudo mais complicado. Passamos a noite juntos naquelas horas fugazes, havia mudado algo dentro de mim para sempre. Agora enfrentava as consequências dessa escolha imprudente sem saber como lidar com elas. À medida que os minutos passavam e eu tentava evitar olhares curiosos, percebi que não poderia continuar assim por muito mais tempo. A vida dupla estava se tornando insustentável e as repercussões estavam prestes a desmoronar sobre mim como um castelo de cartas. O olhar preocupado do conhecido me fez sentir exposta e vulnerável. Ele poderia perceber algo? O peso da decisão se tornará insuportável e eu sabia que precisava escolher entre os dois mundos antes que fosse tarde demais. O telefone vibrou em meu bolso. Era uma mensagem do amante. Precisamos conversar. Meu coração parou por um instante. O futuro estava prestes a ser decidido naquela fração de segundo entre dois mundos opostos e irreconciliáveis.